Olá, estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até você e fico contente também pelo retorno que vocês vão dando nas redes sociais, no Facebook, dizendo: Padre, eu gosto muito de assistir o programa, eu acompanho, eu indico para outros. É muito importante que aquilo que faz bem para você, tudo, você indique para outros. Você pode encontrar um livro bom, pode encontrar uma palestra que você foi e vai acontecer de novo, você pode indicar para outro. A vida é assim, quando nós encontramos algo bom, devemos partilhar com os outros. Aquilo que é bom não é para ficar guardado só para si. Por isso, obrigado por estar conosco. Eu quero te convidar a permanecer aí. Esse programa é um programa de canção e de reflexão, mas a canção quer ser muito o conteúdo do programa. Por isso que sempre meditamos sobre o conteúdo das canções. Você que está conosco em tantos lugares do Brasil, pela TV Evangelizar, obrigado pela sua fidelidade com a Associação Evangelizar é Preciso. A sua fidelidade ajuda e faz com que a programação da TV, da rádio e tantas obras sociais possam acontecer. Sem você, isso não seria possível. Muito obrigado. Eu quero iniciar com esta canção. Está comigo sempre esse jovem Leonardo Velho Soares, o Léo. E essa música tem um conteúdo maravilhoso, Fragilidade se chama. Na fragilidade se abrem espaços para a flor nascer. É na liberdade que surgem os sonhos de recomeçar. Na tenacidade se erguem fronteiras para poder conter as experiências contidas na estrada de quem sabe crer. Espinhos também fazem parte da estrada, da vida e da flor. Caminhos se abrem aos pés de quem ama e não teme a dor. Existe alegria maior para quem sabe sorrir e chorar. E é feliz por saber que da vida jamais vai desacreditar. Na fragilidade ou na liberdade existem motivos que deixam saudades. As dores e as lutas e até as alegrias ensinam que a vida vivida com jeito não tem fantasia. A fragilidade se espelha no rosto, menino de Deus. E a liberdade se expressa no jeito de amar de Jesus. Com sua bondade, ternura e firmeza, o mundo venceu. E no seu caminho não há quem se esqueça da vida e do céu. Na fragilidade ou na liberdade existem motivos que deixam saudades. As dores e as lutas e até as alegrias ensinam que a vida vivida com jeito não tem fantasia. Na fragilidade ou na liberdade existem motivos que deixam saudades.
as dores e as lutas e até as alegrias nos dizem que a vida vivida com jeito não tem fantasia. A vida vivida com jeito não tem fantasia. O ser humano precisa se revelar e ao mesmo tempo se auto-perceber. O que significa revelar? Revelar significa mostrar-se. Revelar significa tirar o véu que pode me esconder. Por isso a revelação de Deus exatamente é tirar o véu para que Deus se mostre. Nós também, seres humanos, precisamos nos revelar. E revelar-se significa ser para os outros aquilo que a gente é. Claro que nós temos sempre uma reserva muito grande dentro de nós que nós não mostramos, que não fazemos questão de mostrar. E vejam o seguinte, isso é bom, por um lado, porque de certa forma me dá uma consistência interior e me reserva de algumas coisas que são só minhas, mas ao mesmo tempo, quem se esconde demais, aí não vive uma vida livre, porque parece que sempre tem que deixar de mostrar algo aos outros, está preocupado com aquilo que vão dizer. Por isso, nessa necessidade de revelar-se, é importante perceber os limites. Eu preciso me mostrar, dizer quem sou, com transparência, sem medo. Porque muitas vezes nós temos muitos medos que vieram desde a nossa formação e nos impedem de dizer quem somos. E eu dizia também que, além de revelar-se, eu preciso me auto-perceber. Isso é importante. Auto-perceber-se. As pessoas hoje, e muitos de nós, todos vivem de certa forma essa tensão de não perceber aquilo que a pessoa é. Ela imagina ser uma coisa, mas ela não é, porque os outros dizem, você não é assim. Você não é como você pensa ser. Por isso, é importante nesse auto-perceber-se criar uma imagem verdadeira de nós mesmos. Não uma imagem com fantasias. Como dizia a canção, a vida vivida com jeito não tem fantasias. Fantasias sobre si mesmos. Ideias erradas sobre si mesmos. Eu vou dar um exemplo. Uma ideia errada que nós podemos construir sobre nós, sobre si mesmos, é essa aqui. Pensar que nós podemos controlar tudo. Você não consegue controlar tudo. Você gostaria, mas não consegue. A longo prazo vai perceber que a dinâmica da vida escapa das suas mãos. Por isso, se eu crio essa fantasia, não, eu posso controlar tudo, a minha vida é tudo certinho. Certinho para você. Não sei até quando. Por isso, que essas duas palavras, revelar-se e auto-perceber-se, eu me percebo como sou. É importante para a construção humana. Nós não somos tão fracos e nem tão fortes. A justa medida, encontrar a justa medida. Muitos escondem sua fraqueza, parecem fortes, só que se desmancham com qualquer outra situação. Parecem fortes no trabalho, mas
numa outra pequena situação sentimental na relação com a pessoa que ama, então ela se desmancha. Ela mostra ao mesmo tempo que ela é forte e fraca. Em alguns momentos nós vivemos da exterioridade. E a exterioridade, quando nós somos influenciados demais pelo mundo externo e nós não temos autonomia para viver e decidir a partir daquilo que nós pensamos, então nós criamos um distanciamento entre o nosso eu e a nossa alma. E a gente não se sente bem. Por isso que tem um autor, Anselmo Green, ele diz assim: nós precisamos viver e não sermos vividos. Ser vivido é ser influenciado o tempo todo pela exterioridade que me diz: você tem que ser assim, você tem que se vestir assim, você tem que parecer assim. Não, isso o mundo está me dizendo. Eu preciso encontrar o meu jeito e sentir-me bem nele. A música dizia: na fragilidade se abrem espaços para a flor nascer. Ali é onde a gente não dá nada, naquela situação de dor, de fragilidade, onde a vida mal parece permanecer, aí se abrem espaços para a flor nascer. A tenacidade é outra palavra que a música falava, é a capacidade de continuar, depois dos erros e fracassos, perseverar. Tenacidade é eu, você, nós erramos, todo mundo erra. E muitas vezes erramos feio. A tenacidade é a capacidade de perceber isso e perseverar no caminho. É a atitude de conter as experiências vividas. Vejam o seguinte, dizia a canção: a tenacidade é a capacidade de conter as experiências vividas na história de quem sabe crer. Conter as experiências é perceber que tudo aquilo que passou, nada deve ser indiferente àquilo que eu sou. Coisas boas e coisas ruins. A nossa história é aquilo que nós vivemos, não aquilo que nós imaginamos viver. Por isso, todas as experiências, olhadas a partir do amor, podem ser conteúdo para que eu viva bem. A vida também é mistério, que a gente não compreende. Como eu dizia, nós nos conhecemos e o autoconhecimento é muito importante. Auto-perceber-se, ou autoconhecer-se. Sócrates dizia assim: conhece-te a ti mesmo. É um dos princípios para quem quer ser humano de verdade. Conhece-te a ti mesmo. Outras vertentes da filosofia diziam: torna-te o que és. Torna-te o que és para ser. Nesse processo, nós vivemos também uma realidade misteriosa onde nós não compreendemos tudo, mas que clareando sempre mais a gente vai encontrando mais paz interior. O difícil é que a pessoa esteja num cenário tão nebuloso que tudo parece ser incompreensível. Tem pessoas que vêm com problemas conversar com o padre, parece que tudo está incompreensível. Nessa situação tem que parar, senta no sofá, busca ajuda, porque tem que encontrar uma solução para isso. Eu fiz essa canção, não gravei ainda, mas eu quero cantar para vocês. Mistérios da vida e da morte que a gente não entende nem quer aceitar. Mistérios da vida vivida que habitam no fundo, bem lá no fundo de cada pessoa. Mistérios
não quero aceitar. Mistérios, mistérios, não quero aceitar, mas estão ali querendo dizer os segredos da vida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. A vida tem marcas, tem dores, tem sonhos e amores que dizem quem sou. Mistérios carrego comigo, só eu tenho acesso, mas nem sempre acesso machucam em mim. Mistérios, mistérios, não quero aceitar. Mistérios, mistérios, não quero aceitar, mas estão ali querendo dizer os segredos da vida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. Mistérios. Vejam que a vida tem essa reserva dentro de nós, que nós não fazemos questão de revelar tudo, como eu disse, mas nós também não podemos esconder tudo. E uma das coisas importantes da vida, sobremaneira nas horas de sofrimento, quando eu digo ali mistérios que machucam em mim, não quero aceitar. Sabe o que significa isso que eu quis expressar aí? É quando você tem um problema e você não partilha com ninguém. Você acha que ele é tão grande e ele se torna tão monstruoso na sua cabeça que ele pode ferir demais você. Uma das coisas importantes para quem quer viver bem é saber partilhar a vida. Claro que tem pessoas que partilham tudo com todos. Aí é um livro aberto. Não é bom porque você não tem a sua reserva. É bom ter uma parte de reserva com você. Mas se você também não partilha nada, você não mostra nada, a sua reserva ficou muito grande. E pode ser um turbilhão aí dentro que te machuca demais. Por isso encontre uma ou duas pessoas, duas ou três, que saibam te dizer uma palavra, porque nem todos sabem dizer a palavra. Muitas vezes o seu melhor amigo não sabe te dizer a melhor palavra naquela hora. Então você precisa encontrar uma pessoa que você possa partilhar aquilo que você é, os mistérios que você tem. No próximo bloco nós vamos falar sobre pessoas dependentes. Dependentes umas das outras, dependentes de situações, não são livres interiormente. Permanece aí, nós já voltamos. Eis você aí de novo, mergulhado na tristeza. Essa dor que não avisa quando vem nem quando vai.
Vem depressa, mas demora quando é hora de ir embora. Eis você aí de novo a me dizer que não tem jeito. Esse mal-estar no peito, esse vivendo por viver. Essa dor que não vai embora e que parece não ter fim. Não sou ninguém para lhe ensinar a ser feliz, eu não sou Deus. Não vou dizer como se faz para ser feliz, não há receitas. Mas existe uma pessoa que é capaz de dar a paz. E dar a paz é o que Jesus mais fez e faz. Consola o triste, o infeliz e enche a vida de alegria. Quem foi ouvir o que ele diz, jamais voltou de alma vazia. Um dia desses eu lhe falo dos poderes que ele tem. Quem pôs fim a 1000 prisões, libertará você também. Não sou ninguém para lhe ensinar a ser feliz, eu não sou Deus. Não vou dizer como se faz para ser feliz, não há receitas. Mas existe uma pessoa que é capaz de dar a paz. E dar a paz é o que Jesus mais fez e faz. Consola o triste, o infeliz e enche a vida de alegria. Quem foi ouvir o que ele diz, jamais voltou de alma vazia. Um dia desses eu lhe falo dos poderes que ele tem. Quem já pôs fim a 1000 prisões, libertará você também. Dependência emocional. Pessoas dependentes das outras. Querem ser livres, mas não são livres. Como compreender isso? Nós vamos falar sobre isso neste bloco. É um tema importante, porque a dependência emocional hoje existe muito e está muito presente. Você que está conosco pela TV Evangelizar, que ainda não decidiu ser um associado, decida. É importante. 41-3221-6060. 41-3221-6060, torne-se um associado. Também você pode ligar aqui, porque no fim do programa nós sempre fazemos uma breve oração à Nossa Senhora. Mas queremos colocar as suas intenções, a sua vida, as suas dificuldades. Por isso, ligue para que nós possamos orar para você, não só nesse momento, mas em tantos outros momentos que acontecem aqui na obra Evangelizar é Preciso. Estamos aqui com a nossa convidada hoje, se chama Edna Cerqueira. Edna é psicóloga, terapeuta, psicoterapeuta, trabalha muito com pessoas há 15 anos. 15 anos no meu nos consultórios, ouvindo pessoas, ajudando a orientar. Bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Padre Ezequiel. É um prazer para mim estar aqui no seu programa. Ótimo. Edna, tem muitas pessoas hoje dependentes emocionalmente. O que é isso? Para que as pessoas de casa compreendam claramente. Provavelmente muitos são dependentes e não sabem. Com certeza, Padre, concordo. Eu não diria que hoje existem muitos dependentes emocionais. Se a gente for avaliar assim, que a carência emocional é a grande raiz, né, da dependência emocional. E dentro da psicologia, nós encaramos o ser humano como dependente. Todos somos carentes.
Todos nós, como humanos, seres humanos que somos, trazemos alguma carência. Às vezes maior ou menor, dependendo do momento da nossa vida, da circunstância que estamos vivendo, mas o fato é que temos uma ou outra carência no decorrer da nossa vida. Então, dependentes emocionais, hoje eu acredito que temos mais conhecimento deles. Com o advento da evolução da psicologia mesmo, as pessoas têm procurado mais os consultórios. Isso é muito bom. É uma ciência nova, a psicologia, as ciências humanas. Então, hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, eu digo até, Padre Ezequiel, com os filmes. Quantos filmes não retratam, né, situações de transtornos mentais, de dependência emocional? Então, telenovelas, livros. Então, as pessoas têm tido mais contato com não só a dependência emocional, mas a depressão, o transtorno bipolar. É muito comum você ouvir hoje na boca das pessoas, não é? Usando o termo correto. Então, sim, hoje nós temos mais conhecimento e as pessoas estão buscando mais tratamento em relação à dependência emocional. Edna, retratando casos concretos de dependência, porque a esposa pode ser dependente do esposo. Ela, de certa forma, foi sequestrada na subjetividade. O sequestro da subjetividade é exatamente você passa a ser aquilo que o outro quer que você seja e você não é mais você mesma. Filhos, pais dependentes emocionalmente dos filhos, então os filhos têm um comportamento cujos pais se tornam dependentes, aí eles tiram vantagem disso. Como é que, para que as pessoas tenham casos claros de dependência, mesmo no seu consultório, certamente vem pessoas que te relatam essas situações. Como é que nós podemos falar para as pessoas se identificarem nessas dependências algumas? Certo, até a linha, Padre Ezequiel, que eu gosto muito, que é a linha da sistêmica familiar, inclui já o tratamento de toda a família. Porque se dentro de uma família há um membro que está doente, a gente acredita dentro da sistêmica que todo aquele sistema familiar encontra-se doente. E uma vez que você trate somente aquele paciente que vem até você, permanece o sintoma. Então, eu começaria explicando assim, famílias disfuncionais e famílias saudáveis. Se essa mulher que escolheu casar com esse homem, que a raptou, que a sequestrou, né, o seu interior, o que é a subjetividade? É o seu eu verdadeiro, não é? É o seu self. Então, se ela não soube escolher, de fato, uma pessoa saudável para acompanhá-la nessa parceria de um casamento, talvez, né, não podemos dizer que é regra, ela já vinha de uma família disfuncional, onde, de repente, o pai ou a mãe já tinham essa conduta de dependente emocional, de carência afetiva, de inabilidade social, de até dificuldade mesmo, de relacionamento interpessoal. E aí surge essa família. Trazendo já uma herança de uma outra família, tanto o marido quanto a esposa, e se unem já dentro de um vínculo que talvez seja uma repetição de um padrão que já é doentio na família anterior. Aí vem os filhos. E filho, eles vivem o que eles presenciam, não é? Eles experimentam tanto padrões saudáveis como doentios, eles tendem a repetir aquilo. Então, vendo a conduta do pai e da mãe, a tendência é que eles copiem também esse modelo que lhes é apresentado. E, no caso da mulher, quando ela é sequestrada, ela não tem condições de sair disso, é uma violência muito grande. Ela precisa de ajuda. Eu vejo assim, no consultório, mais as mulheres buscam ajuda. Para Ezequiel. É a minha realidade nesses 15 anos. Os homens vêm em seguida. Tem acontecido assim, de homens também procurarem terapia, mas geralmente é a mulher. Ela quer dar um grito. Ela quer dar o grito de liberdade. Qual é a relação justa entre autonomia e dependência? Porque vejam o seguinte, hoje as mulheres estão despertando muito para a autonomia, para o trabalho, para conseguirem as suas próprias coisas, não dependerem do esposo, terem o seu dinheiro e assim por diante. Mas ainda,
ainda há muito, no Brasil, enfim, o Brasil é muito grande, e nós temos as mais variadas realidades, de gente que está bem, que trabalha, gente que é muito carente, por isso depende daquele dinheiro do esposo, mas o esposo não ajuda em nada além daquele dinheiro, ele não favorece em nada, mas ela precisa então permanecer naquela casa, porque senão pioraria. Qual é a justa medida entre dependência e autonomia, mesmo nos relacionamentos? Todo relacionamento que é doentio é saudável muito mais, mas no doentio há um ganho também. Então, essa mulher, ou mesmo às vezes esse homem que tem dificuldade de sair desse relacionamento, ele tem um ganho. Ela tem um ganho que a gente chama que é favorável para ela, nessa escolha doentia. Então, acaba perpetuando, né? Permanecendo esse vínculo por conta desse ganho que a pessoa tem. Às vezes é atenção, por mínima que seja. Às vezes é até o medo de ter que abandonar, né, esse padrão de vida e ir para um outro. É difícil, né, a mudança para as pessoas que têm já uma dificuldade de tomar iniciativa, uma passividade, uma submissão. É o caso desses casamentos onde o homem subjuga a mulher. Dentro desta relação, geralmente há quem se submete, há quem domina. Então, apresenta muita dificuldade, certamente, de ir em busca de uma mudança. Então, ela acaba ficando, tem um ganho aí. Às vezes é o filho, são os filhos. Porque, talvez, na dificuldade que ela tem, ela percebe que está ficando pelos filhos. Mas, talvez, se ela fosse perguntar para os filhos, eles também desejariam uma libertação desse vínculo doentio, desse padrão de família disfuncional que a gente chama, que não leva para uma saúde mental. Então, eu creio assim que, quando chega a esse ponto, é necessário uma ajuda de fora. Não necessariamente de um psicólogo, não é? Encontrar alguém para ajudar. Veja aquilo que tu diz de dependência de filhos. Por exemplo, filhos que vão tirando vantagem e os pais começam a se preocupar com o comportamento deles, então eles passam a dar tudo. Eu até tive um relato esses tempos que os pais eram, de certa forma, dependentes da filha, e ela continuava manifestando esse comportamento relativamente doentio, porque depois, cada tempo, eles iam ou tirar férias num outro país para favorecer esse comportamento da filha. Então, a filha parece doente, mas ela ganha com isso, certamente. E os pais não percebem que ela está querendo ganhar e ela não assume a vida que ela deve assumir. No caso, até o senhor falava antes de autonomia, acabei não respondendo, autonomia e dependência. No caso, na psicoterapia, quando um paciente chega até você desta forma, vinculada a um relacionamento doentio, o objetivo terapêutico é levá-la à autonomia. Então, a dependência seria, né, o contrário de autonomia. Né? É o grande grito de liberdade, de sair de uma relação, de uma situação, de uma contingência que lhe é desfavorável e que não só ela, mas as demais pessoas. No caso dos filhos, às vezes a dependência é recíproca. Os pais são dependentes deste filho. Então, por isso, o sim. A dificuldade de dar limites, de colocar, né, fronteiras, até aqui você pode, daqui para lá não. A inversão, muitas vezes, de papéis, hoje a gente vê, é muito comum. Os filhos tomando o lugar de um pai e de uma mãe, dando de dedo, exigindo, eles nem pedem, eles exigem. Até eu, esses tempos, assistindo uma palestra de um filósofo, ele contando que, meu Deus, hoje um filho faz uma viagem para o exterior, faz sozinho, ele vai sozinho, os pais pagam uma fortuna, e quando ele chega da viagem, os pais vão recebê-lo, e ele diz assim, os pais dizem, e aí, filho, como foi essa viagem? Normal. Legal. Assim, com monossílabos, não demonstrando uma grande motivação, uma grande gratidão, né? Aqueles pais que pagaram uma viagem que eles nunca tiveram, muitas vezes. Uhum. Então, essa relação é recíproca. Muitas vezes é uma dependência mútua. Aquela filha também, se for pedir para ela sair dessa relação, certamente ela vai ter dificuldade, porque no ambiente fora de casa ela não vai ter quem dominar. Ali ela subjuga os pais e fora dessa relação. Talvez ela escolha, né, dentro da complementariedade, um marido que seja muito parecido com esse pai.
Aham. E vai perpetuando, né, Padre Porque Ezequiel? isso é importante, Edna, que tu falas, porque aquilo que a pessoa é com os pais, provavelmente ela vai encontrar, se ela não é curada disso, ela vai querer um marido do mesmo jeito. E até que ela não encontra, não vai dar certo com ninguém. Como é Exatamente. que é isso? Assim, não podemos ser tão rígidos. Às vezes é assim, mas às vezes é o contrário. Às vezes ela quer alguém, escolhe alguém, às vezes é uma escolha inconsciente, é um mecanismo de defesa. Ela escolhe alguém que seja o contrário, porque ela tem no íntimo dela aquele desejo, porque o ser humano é um mistério para nós, né? A complexidade dele jamais alcançaremos. Então, ela escolhe alguém que seja muito diverso, muito diferente daquele pai, porque no íntimo ela quer limites, ela quer amor, mas um amor com limites, que é o que vai levá-la a uma verdadeira transformação, uma mudança, um crescimento como pessoa. Não é em todos os casos, sabe, Padre Ezequiel, mas às vezes a gente vê pessoas que querem dar um basta, não é? Diante da autonomia. Descobre que ser pessoa, ser gente, ser humano é a sua vocação, é a sua missão, é o seu objetivo. Nós vamos continuar com essa conversa. Léo, me ajuda aqui. O refrão é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Já voltamos. Quando a força do amor que habita em mim não consegue encontrar as respostas que eu preciso, quando a minha vida teimar em não conseguir encontrar sentido e a esperança parece terminar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar pro horizonte. Descobre aquela fonte que faz ver. Além das aparências há bem mais sentido e força pra viver. Levanta teu olhar pro horizonte. Descobre aquela fonte que faz ver. Além das aparências há bem mais sentido e força para viver. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor, no último momento, mas nós queremos ainda conversar sobre dependência e autonomia, o que é ser dependente dos outros, mas também o que é ser livre. As pessoas hoje compreendem o conceito de liberdade de uma forma justa? Você que está conosco pela TV Evangelizar de tantos lugares, obrigado pela sua colaboração fiel como associado da obra Evangelizar é Preciso. Motive outros também, outras pessoas a estarem juntos nessa obra que ajuda pela palavra, mas também concretamente pessoas carentes, crianças. É muito importante que você esteja junto conosco. Estamos conversando sobre dependência
com a Edna Cerqueira. A Edna é psicóloga. Edna, nós já falamos de dependência, de autonomia. Pessoas que são dependentes muitas vezes ganham vantagem com isso. Enfim, os mecanismos inconscientes que nos tornam independentes, mas depois lá dentro também tem o inconsciente que vai querendo outras situações. A vida é complexa, né? É verdade, concordo. Veja o seguinte aqui, quando eu fui pensar esse tema da dependência, eu pensei numa música que falasse de liberdade. E aí eu escrevi no Google, liberdade, música. E veio uma. Qual? E eu até peguei a letra porque eu disse, eu vou ter que conversar sobre isso, porque, olha aqui, ó. Eu já fui sentimental, já me envolvi de coração. No começo foi legal, mas no final não foi tão bom. Cansei, por isso eu vim pedir a separação. Estou querendo terminar, mas eu não estou com outro alguém. Só preciso respirar, viver a vida sem ninguém. Cansei, por isso eu vim pedir a separação. Eu quero chegar em casa bem na hora que eu quiser, sem ligar se na camisa tem perfume de mulher. Deixar minhas roupas espalhadas no sofá, eu quero liberdade. Sem ninguém me controlando, para saber por onde andei, mexendo no telefone só para ver com quem falei. Quero ir para o mundo sem satisfação para dar, eu quero liberdade. Eu achei, para quem estuda filosofia, dizer que isso é liberdade é um verdadeiro soco no estômago, né? Verdade. É uma brincadeira, né? Eu até imagino que deveria o autor, estar brincando com a liberdade. Sabemos que é bem complexa, não é? Quando vamos a fundo, eu não sou uma entendedora de filosofia, gosto muito dessa área, já dei aula de ética, mas me apaixonei até quando eu fui teve que estudar, né? Eu tive que verdadeiramente me aprofundar quando eu dei aula de ética. E é muito lindo, né? Os temas da filosofia nos faz sairmos do automatismo, da superficialidade e navegarmos mais profundamente nos conceitos, né, do que cada palavra significa. A filosofia é exatamente buscar a raiz das coisas. Por isso que aqui liberdade é exatamente o conceito aqui que traduz nessa letra é fazer aquilo que se quer sem se comprometer com absolutamente ninguém. Isso é libertinagem? Exato, porque a liberdade sempre tem a responsabilidade e também tem coisas aqui que contradizem a própria concepção humana no seguinte sentido, eu não quero mais ter ninguém, não quero ter ninguém, mas eu quero usufruir de todos. É um egoísmo, vamos dizer, um individualismo, não é? Na verdade, Edna, eu trouxe também essa canção para dizer o que significa mesmo ser uma pessoa inteira. Ter autonomia, não ser sequestrada pelos outros na subjetividade, no seguinte sentido que o outro viva e dite tudo aquilo que eu tenho que fazer, porque, de certa forma, um pouco é isso, a dependência. Como ser uma pessoa inteira? Então, a autonomia ela é a capacidade de reger a própria vida, não é? Dar o tom dessa própria vida, fazer escolhas saudáveis, enfrentar as dificuldades, porque um grande conflito da autonomia é você se deparar com as frustrações dessa vida. A tendência, muitas vezes, é fugir. Daí cai no emocionalismo. Então, dentro do campo da inteligência emocional mesmo, que é um campo muito interessante, a gente avaliar que essas pessoas frágeis, essas pessoas que buscam, não uma liberdade, mas, como diz a letra ali, uma libertinagem, um bem próprio, né? Só a si mesmo, sem olhar aos demais. Isso não é humanidade, isso não é liberdade. Então, a liberdade ela deve ser com responsabilidade. É assim que eu creio. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que foi diagnosticada com diabetes. Até então, ela comia doce de forma natural e até apreciava muito o doce. De repente, ela vai poder continuar tendo esse mesmo comportamento, né? Ingerindo doces. Se ela for uma pessoa com liberdade, certamente não. Então, o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? A vontade não nos deve guiar no campo da liberdade. Não é fazer tudo o que eu quero, tudo que me dá prazer. Caímos no campo do hedonismo, né? Somente o que me dá prazer. Então, a relação fica muito difícil. Repita de novo isso, que é muito importante.
caímos no campo do hedonismo quando queremos fazer somente o que é a vontade própria que nos dá, que eu olho para o meu prazer, eu olho para a minha satisfação, eu olho para a minha alegria. Não há relação que exista e que permaneça, que seja nutrida, alimentada com um pensamento desse. Creio que não. Acontece, às vezes, daí buscarem terapia neste momento. Quando o casamento, por exemplo, chega neste momento, onde um percebe que o outro tem, a autopercepção, né, leva a esse conhecimento de que o outro é desta maneira, agindo desta maneira, e não vê uma possibilidade, através só do diálogo, do pedido, uma mudança, então, às vezes, eles recorrem, né, ao tratamento. Eu já atendi muitos casais no consultório. É um trabalho muito bonito de fazer. E como é interessante, padre Ezequiel, você ouve um falando, eu costumo fazer assim, eu ouço o que me ligou, ele vem primeiro, eu escuto a história a partir do olhar dele. Em seguida, eu chamo o outro cônjuge, escuto a mesma história, e geralmente são muito diferentes. Os pontos de vista de cada um. Exatamente. Edna, as pessoas hoje se conhecem pouco. Autoconhecimento. Frágil. Fundamental. As pessoas se conhecem pouco hoje? Ou se conhecem bastante? Na verdade, algumas nem sabem que precisam se conhecer. O que é um ser completo, né? Você me perguntava. Dentro das dimensões humanas, dentro da dimensão biopsicossocial, né, eu incluiria a espiritual. Certamente, eu sou adepta da logoterapia, então não dá para negar as áreas, as dimensões do ser humano. Ele vai ficar incompleto. Certamente essa incompletude que ele já traz dentro de si, se ele não vai em busca de alimentar e de aperfeiçoar essas áreas da sua vida, chega um momento que ele vai sentir um vazio existencial, né? Então é preciso ir em busca de todas as áreas da sua vida e alimentá-las. E se ele tem dificuldade, por exemplo, na questão da reeducação alimentar, se é isso, de fazer uma atividade física, ele tem a dificuldade de dar início a uma atividade física que vai colaborar para a sua saúde física, sua saúde emocional, mental. Então, eu acredito assim que o ser humano não se conhece, e ele não sabe que ele precisa cuidar de todas essas áreas, que isso vai levá-lo à verdadeira plenitude. Eu acredito que é uma busca pessoal, começa de um questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Esse é o caminho que eu deveria ter percorrido? A gente chega um momento na nossa vida, na idade, por exemplo, que eu estou, que eu já começo a me perguntar. Não a escolha da psicologia, que sim. Eu me realizei muito. Mas, de repente, outras escolhas que eu fiz. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, que me dão muita alegria, né, sou casada. Mas eu fico pensando, será que também outras coisas que eu poderia ter feito e não fiz? O que faltou? Até diante desse tema que o senhor, né, traz hoje, da dependência emocional, fui buscar olhar para mim mesma, olhar para as minhas carências. Mexe com a gente, né? Quando a gente começa a olhar e refletir, esse é o primeiro passo, é o questionamento, para levar um autoconhecimento. Edna, muito obrigado pela sua colaboração. Naturalmente que aqui a gente trata algumas coisas, certamente. Sempre os assuntos abrem outras dimensões, mas nós esperamos que cada palavra, cada situação possa iluminar, de algum modo, as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado e bom trabalho sempre. Eu posso deixar só uma palavrinha? Pode. Então, vocês que, né, percebem que estão num relacionamento que é doentio, precisam de ajuda, busque alguém, busque ajuda. Você pode sair, né, dessa situação de vítima e recorra a quem que está perto de você, que certamente vai poder ajudá-lo. Um grande abraço a todos. Obrigado. E agora eu quero convidar você, que está em casa, para rezar. Nós estamos aqui diante de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Por isso nós poderíamos pensar quais as experiências que nós vivemos com as pessoas nos relacionamentos e causaram em nós dependências que nós não estamos libertos ainda. Muitas vezes é dependência de um amor, dependência de uma pessoa, dependência de um trabalho, dependência de algo que já não pode ser meu.
Mas é importante perceber se eu vivo alguma dependência. Pode ser dependente da mãe, do pai. Ah, eu amo a minha mãe. Sim, tá certo, você deve amar a mãe. Como você viveria sem ela? Até quanto esse amor também não manifesta uma dependência emocional que você precisa curar para que você viva e seja livre? Por isso, diante de Nossa Senhora, vamos rezar para que nós sejamos livres. Jesus nos quer livres. Eu cantava na primeira música, a fragilidade, diz que a liberdade se expressa no jeito de amar de Jesus. Jesus nos ensina um jeito certo de amar e de ser livre. Ele não era dependente de ninguém. Mesmo com o Pai, ele tinha uma relação de liberdade. Por isso, diante de Maria, as suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. Você pode mandar uma mensagem para esse número que aparece no vídeo e você vai receber diariamente um pequeno áudio de 4 minutos sobre vários temas. Envie aí para esse número que está aparecendo no vídeo, WhatsApp, e você vai receber diariamente reflexões. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado por ter estado junto nessa hora. Contamos com você no próximo programa. Divulgue esse momento para outras pessoas. Sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E concluímos com essa canção: Águia pequena, tu me fizeste uma das tuas criaturas, com ânsia de amar. Tu me fizeste uma das tuas criaturas, com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de voar. Eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras, se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar.